tarólogo Paulo Bene. Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, astrólogo, tarólogo e hipnólogo, em mais uma edição da Madrugada Astral, trazendo aqui para você toda quinta-feira, às 6 da manhã, conhecimentos sobre astrologia, tarô, hipnose e também situações do cotidiano para que nós juntos possamos refletir. E você já me segue nas redes sociais? Então me siga aqui, @PauloBeneAstrologia, e venha fazer um bate-papo comigo, tirar as suas cartas do tarô, fazer o seu mapa astral, ou até entender e participar, conhecer como a hipnose pode te ajudar. Quer marcar uma consulta? Código 11993020468. 11993020468. E agradecer a cada pessoa que tem até compartilhado os nossos vídeos. Você pode acompanhar aqui às quintas-feiras, 6 horas da manhã, ou também pelo YouTube da Madrugada Astral, e depois no meu canal também, @PauloBeneAstrologia no YouTube, os programas anteriores. Vai ser um prazer ler o seu comentário lá, ou até a sua crítica, que você possa me ajudar a fazer programas cada vez melhores. E sempre agradecendo aqui na técnica, Euri Benevento. Sigam o Euri, tem um trabalho fabuloso aí também na internet, para que a gente possa chegar tudo redondinho aí para você. Nesta manhã de quinta-feira, sempre trazendo aqui um conhecimento para que juntos possamos aprender e conhecer assuntos cada vez melhores. Você já percebeu quantas vezes você já se prendeu a algo ou alguém só por medo de perder, mesmo sentindo que de repente já era hora de seguir em frente? Ou de repente, será que o que chamamos de desapego é realmente só sobre, vamos deixar ir, ou é sobre confiar no novo que virá preencher esse espaço? E você consegue perceber quando um ciclo está realmente encerrando e tem coragem de soltar aquilo que já cumpriu seu propósito? Pense comigo nessas perguntas, porque agora, nesses 25 minutinhos, eu e você vamos juntos aqui dialogar, construir e entender melhor todas essas questões. No programa anterior, eu até sugiro que depois você acompanhe lá, eu falei sobre amores que curam e amores que ferem. Paulo, mas que tema mais até difícil da gente compreender? Não é difícil não, porque lá eu trouxe justamente esse tipo de conhecimento, que o amor começa em nós mesmos. A gente precisa primeiro entender o nosso amor próprio, o auto-amor, para amar algo ou alguém, né? Para fazer essa projeção do amor. Eu só faço a chamada, vou colocar de forma simples, eu só consigo doar, expressar esse amor se ele já existe em mim. Se lá naquele lugar há falta, vai ser muito difícil eu doar. Mas vamos ao tema de hoje, porque hoje é desapego, e o desapego de maneira inteligente, tá bom? Por exemplo, quando eu falo em desapego para você que está aqui me acompanhando, será que você entende que desapego é ausência de amor? Porque de repente tem gente que acredita nisso, né? Que para desapegar é só não amar. Cuidado, porque desapego não é ausência de amor. É o amor em sua forma mais evoluída. Como é que é, Paulo? Amor na forma evoluída é desapego? Quer ver como você vai junto comigo nesse conceito? Quando você compreende que reter algo, reter alguém, é apenas medo, é apenas querer aquilo que seja uma coisa, uma pessoa, apenas para si. Paulo, mas aí você está querendo que eu quebre a cumplicidade, por exemplo, de um namoro, um casamento? Não é sobre isso. Aliás, justamente quando a gente fala na união de duas pessoas, por exemplo, que a grande parte de nós busca, né, uma pessoa, a gente está trazendo um universo de uma pessoa, um segundo universo de uma outra pessoa. Não se está criando ali um terceiro universo, ainda que aquilo se crie de maneira na rotina diária. Mas o mais importante é que se preserve os dois universos por inteiro. Até quando a gente fala da forma romântica, né? E tem até na música, da metade da laranja, nós não somos metades, nós somos por inteiros.
Então, sendo inteiros, um inteiro com dois inteiros aqui matematicamente, darão dois inteiros e não uma terceira pessoa. Mas é importante a gente ter esse entendimento de que o amor, na sua forma mais evoluída, ela está ligada ao desapego, porque eu passo a não ter medo. Quando eu amo verdadeiramente alguém, eu já evoluí do passo de me auto-amar, de me auto-respeitar, eu já estou amando externamente aquela pessoa e eu já não tenho mais o medo de perder, porque aquilo ou a pessoa não é minha. Então eu não tenho que perder algo que não é meu. O que é o vínculo, é o título, não é? Se você tem um namorado, namorada, um esposo, uma esposa, se você tem um vínculo com alguém, mas aquilo não é seu, não te pertence, é apenas um título. O que você está fazendo é uma troca com a pessoa. E justamente trazendo o conceito da diferença entre perder e libertar. Muitas vezes a gente confunde o apego com a própria segurança. Por quê? Eu quero estar seguro no meu relacionamento, e principalmente quando a gente fala de relacionamentos conjugais, não é? Mas o que a gente pode projetar para os diversos relacionamentos do trabalho, fraternais, na família, é que o conjugal acaba sendo até para nós muitas vezes mais impactante. Quando nós insistimos naquilo que já encerrou o seu ciclo, que já terminou, nós nos afastamos da nossa essência, nós nos afastamos do que ficou muito famoso até alguns anos atrás, do tal do flow, ou do fluxo da vida. E é importante você entender que muitas coisas são cíclicas. Eu não estou dizendo que você tem que levar o seu relacionamento de maneira efêmera. Não, não é isso. Você tem que olhar sim com carinho, amor, segurança, né, com a cumplicidade, mas entendendo de que pessoas não são propriedades, de que mesmo quando a gente trata objetos como nossa propriedade, há uma tendência da gente expandir esse tipo de atitude para pessoas. E aí, quando as coisas encerram ciclos, por exemplo, um equipamento, não é? Se, por exemplo, este microfone que eu estou falando, ele encerrar suas operações porque quebrou, encerrou o ciclo. Se eu conseguir renovar o ciclo com uma manutenção, ok. Se não conseguir, vai ter que comprar outro, não tem jeito. Mas quando eu falo de pessoas, e incluindo você ou as outras pessoas, eu não estou falando de questões materiais. Eu estou inclusive falando de uma pessoa com sentimentos, com caráter, com moral, com ética, e justamente tendo todas essas qualificações é que nos torna de maneira, entre aspas, mais especiais do que as coisas materiais. Por isso que quando a gente tem que entender que as coisas tem o seu ciclo de começo ou final, esse final, claro, pode ser o final com a morte, como muitos acreditam, que o amor dure até que a morte nos separe. Ok, tudo bem. Então, se o fim do ciclo for a morte, que lá seja, mas entendendo que há um fim desse ciclo. O que a gente precisa ter a segurança psicológica principalmente, e o entendimento dentro do caráter da razão, é de que mesmo o desapego é importante. Ter uma atitude, de novo, não é fria, não é efêmera, não é isso. Sim, de respeito, de cumplicidade, mas entendendo que as coisas são cíclicas, principalmente para que a gente não se afaste da nossa identidade, porque senão há de novo essa tendência de que eu viva em ciclos que eu acabo vivendo muito mais a identidade do outro do que a própria identidade, que eu viva muito mais a essência e o fluxo da vida do outro ou dos outros, se eu falar de relações fraternais, do que a minha própria essência. Tenha isso como importante. Inclusive, quando eu falo de desapego, é importante, eu até citei isso numa reunião que eu participei há poucos dias. Durante o seu dia, pratique esse tipo de exercício que eu vou dar como dica agora, por várias vezes. Se você puder, todo dia, se você puder. Se não, faça isso algumas vezes durante a sua semana. Durante o dia, pare umas 3 vezes ao dia. Você pode vincular isso, de repente, às suas refeições, no café, no almoço e no jantar ou no lanche da tarde, aí, por exemplo. Ou estabeleça 3 horários durante o dia.
Tá bom, Paulo, reservei lá. O que eu tenho que fazer? Isso não dura horas, vai durar minutos. Pare, só você, e reflita. Eu estou seguindo a minha missão e o meu propósito? O que eu estou fazendo agora, nesse minuto que você reservou? Eu estou seguindo o meu fluxo, o meu propósito? Se você tiver, parabéns, continue, siga, avance, vá com tudo, né? Pegue todas as suas forças e continue. Agora, se houver dúvidas de que você está se afastando desse seu fluxo, ou que de repente você não está seguindo esse seu fluxo da vida, a sua essência, muito provavelmente você pegou um atalho, você pegou uma estrada errada, uma estrada simbólica, obviamente, eu estou dizendo aqui, e você está se afastando. Então ali é momento de desapegar. Muito cuidado. Então faça ele é um exercício simples, mas de extremo aprendizado para a gente entender se aquilo que eu estou vivendo ou com quem estou vivendo está me afastando do meu fluxo da vida. Está me afastando da minha essência, está me afastando dos meus sonhos e projetos. Faça isso, encoraje-se, faça esse tipo de exercício. Dedique 3 momentos do dia para você se auto-perguntar. Você gosta de anotar? Anote numa pequena agenda, no celular, mas se não, apenas reflita. É 1 minuto. Reflita se o que você está fazendo naquele momento ou o que você viveu naquelas horas anteriores está te levando para o seu fluxo da vida. Muito cuidado, porque há uma tendência entre nós, seres humanos, da gente se afastar do fluxo da vida, da nossa essência, não desapegar daquilo que eu estou achando que é importante na minha vida, carregando bagagem velha, que já não me serve mais, e aqui usando de maneira simbólica, roupas velhas, utensílios velhos, sabedorias velhas, vivências velhas, nada contra o velho, mas aquilo que te torna pesado no sentido simbólico ou até espiritual, muito cuidado, vai te afastar da tua essência. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai somatizar doenças psicossomáticas, você vai acabar se projetando a uma situação ruim, até psicológica ou espiritual, e muitas vezes fazendo o quê? Culpando os outros pela sua falta de coragem de se aproximar da sua essência e não praticar o desapego. E é importante porque quando a gente fala em soltar com consciência, é interessante porque desapegar não é abandonar simplesmente, eu abandono a pessoa aqui, abandono essa coisa que está me fazendo mal. Não, mas honrar aquilo que foi. Agradecer por aquilo que aconteceu, entendendo que aquilo também trouxe aprendizado e tomar a coragem de abrir-se para o novo. Eu sempre estou fazendo esse alerta para não ser mal compreendido. Eu não estou falando para você usar os outros, usar os objetos. Não é isso. Você não vai usar as outras pessoas ou usar os objetos. Até porque se você usar as outras pessoas, você abre a chance de ser usado, ser usada também. Mas eu estou dizendo para você ter consciência de se a pessoa com quem você vive, ou as pessoas com quem você vive, ou o grupo que você participa, ou as situações que você está carregando, não é hora de desapegar. Porque já não está te levando para o movimento, está sendo ou contrário ou pesado demais, mas entendendo que aquilo tudo que você viveu também trouxe aprendizado, agradecendo por aquilo. Então você vai justamente soltar aquilo, se desapegar com consciência. O desapego tem que ser inteligente, justamente para que a gente estabeleça o equilíbrio entre razão e emoção. Inclusive esse equilíbrio entre razão e emoção, muitas escolas filosóficas nos ensinam isso, práticas para que a gente possa, eu posso até trazer aqui se você quiser, me deixe uma mensagem, para que eu traga esses ensinamentos aqui de uma maneira prática para você, de como equilibrar razão e emoção, entendendo melhor essas questões. Justamente porque eu vou entender e saber reconhecer melhor quando algo ainda pode fazer sentido na minha vida,
quando é hora de encerrar com leveza. Vamos lá para as nossas previsões para os 12 signos, final de semana agora, dias 1 e 2 de novembro aí, também já para os 12 signos, o dia 2 de novembro aí, uma data importante até para muitas pessoas como memória e até energeticamente também. Mas vamos lá para os 12 signos, começando pelo signo de Áries. Arianas e arianos, momento de intuição. Sabe assim, de entender, intuição a gente pratica, viu? A gente desenvolve. Então, se você acha que a sua intuição não está de maneira com acurácia, aproveite a chance para desenvolver melhor e até silenciando a mente, confiando no que a gente chama do invisível, daquilo que ainda não aconteceu, mas pratique a sua intuição, inclusive com exercícios, práticas filosóficas e espirituais que vão se desenvolver em você. Taurinas e taurinos, momento de estabelecer amizades, empatia, encontre pessoas que têm esse caráter fraternal com você, ou até de uma conexão espiritual, dentro da espiritualidade que você gosta, acredite, porque isso vai fortalecer seus projetos futuros. Geminianas e geminianos, geminiano, momento de colocar o propósito de vida na rua, né? Quando eu falo na rua, na sua vida, acontecendo. Estabeleça qual é a sua missão, seu propósito, para que você seja reconhecida, reconhecido, principalmente se você está trabalhando ainda, seguindo essa profissão, essa vocação que você tenha. Ah não, Paulo, eu já estou aposentado. Também tem missões de vida para você que está num outro momento de vida e que você pode estabelecer até outros projetos, tá bom? Então pense sobre isso, porque vocação é o tema do seu final de semana. Cancerianas e cancerianos, momento de praticar fé, expansão espiritual. Sabe assim, quanto tempo você não faz uma leitura que esteja vinculada a uma sabedoria iniciática, de repente, a uma persona, um avatar, dentro de algo que você goste ou até que você passe a conhecer melhor, aproxime-se disso. Ou então, para aqueles que gostam e têm oportunidade, vai para algum lugar aí que de repente tem uma conexão espiritual. Tem gente que gosta de cidades que tem vínculo com espiritualidade, monumentos. Visite esses locais, canceriano e canceriano, vai ser muito bom para você. Leoninas e leoninos, momento de autotransformação, de se entregar, de renascer. Mas como é que eu faço isso, Paulo? Aí a leonina e leonino tem que fazer também isso que eu trouxe no tema de hoje, desapegar. Faça o exercício que eu ensinei aqui dos 3 momentos durante o dia, que você vai, leonina e leonino, descobrir coisas incríveis que você pode se desapegar e que não vão fazer mais falta na sua vida, tá bom? Ótimo final de semana para vocês. Virginianas e virginianos, invista aí nos seus relacionamentos, momento até de empatia também, né? Assim como no signo de Touro, mas aí entendendo que o amor é um veículo para compreensão. Então, uma atitude amável, afável, mesmo às vezes com pessoas que não agem assim tanto com você, para com você, mas você vai agir, né? Justamente por quê? Porque você entende que a linguagem do amor é carregada de uma oportunidade de crescimento, de evolução, não só material nesse sentido, mas também filosófico e espiritual. Librianas e librianos, momento de buscar equilíbrio, bem-estar. Vamos entender um pouco melhor essa rotina. Principalmente, seja ou cuidar do corpo, se você entender que precisa, ou cuidar aqui da mente. Como é que eu faço para cuidar da mente, Paulo? A leitura de um bom livro, um bom exercício, de repente com um vídeo que te traga uma evolução, um aprendizado, ou até, de repente, com jogos que desenvolva, né, o seu raciocínio. Existem várias formas aí de fazer isso, tá bom, librianas e librianos? Escorpianas e escorpianos, invista aí no final de semana no amor, na inspiração, nas trocas, seja aí com o seu mozão, né, a mozona, que eu vou colocar, né, um nome aqui, mas expressando a sua melhor emoção da forma como você entende que é melhor, porque isso vai te trazer cura. E quando eu falo cura, não é só a cura física, essa cura emocional, tá? Então aproveite esse tipo de movimento. Sagitarianas e sagitarianos, momento de buscar aquele vínculo familiar, de repente se voltando
para aqueles que te antecederam, sejam seus pais, seus avós, momento de entender melhor essas bases das quais você veio, né? Que trouxe você até aqui. Até porque essas histórias que você pode buscar com essas pessoas vai encontrar discernimento, paz e, de repente, novos aprendizados para você usar no seu dia a dia, com a sua família nuclear ou até no seu dia a dia, tá bom? Então aproveite isso. Capricornianas e capricornianos, momento aqui de ter um pouco de sensibilidade. O que para capricorniano e capricorniano pode não ser aí uma qualidade muito próxima, mas eu tenho certeza que você consegue agir com sensibilidade, com escuta e principalmente usando a melhor comunicação, tá bom? Fale com o coração, porque isso vai ajudar a inspirar as outras pessoas. Vamos para Aquário, aquarianas e aquarianos. Momento de mostrar o seu valor, momento de mostrar até quem é a sua essência. Sabe por quê? Você está demonstrando ao outro quais são os seus dons, qual é a sua melhor essência para que você possa trocar com a outra pessoa. Isso pode, inclusive, gerar resultados muito positivos. Não vou nem dizer resultados materiais, mas sabe aqueles resultados para a vida? Quando a gente se sente realizado e realizada? Então aproveite para agir com essa sensibilidade, assim como eu pedi para Capricórnio, mas principalmente mostrando o seu dom, né? Paulo, como é que eu faço para descobrir o dom? Olha aí a astrologia aproveitando e dando a chance para você. Vem fazer seu mapa astral que você vai descobrir, tá bom? Piscianas e piscianos, momento de renovação, de fé e principalmente da descoberta da sua identidade. E sabe por quê? Porque descobrindo a sua identidade, essa luz interior pode guiar outras pessoas. Eu não estou dizendo que você vai ser um guia espiritual para as pessoas, mas às vezes para a pessoa mais próxima, na sua família, nas suas amizades, você pode demonstrar isso e ajudar melhor as suas pessoas. Essas foram as previsões para os 12 signos do final de semana, dia 1 e 2 de novembro. E continuando aqui com essa questão, esse tema que eu trouxe hoje do desapego inteligente, isso é importante porque por muitas vezes a gente tem carregado situações antigas, coisas velhas, materiais, sentimentais ou até humanas. Então, muito cuidado. Isso é importante porque quando a gente fala em desapego inteligente, com consciência, com auxílio de ferramentas, é a arte de você confiar no processo e justamente entendendo que aquilo já cumpriu o seu papel. E o que nós chamamos da energia cósmica, universo, Deus, o nome que você quiser dar aí para esse tipo de força, ela se encarrega de preencher algo que vem para melhor. Em geral, a gente fica esperando o novo chegar para se desapegar do que é velho. E o movimento tem que ser contrário. Se desapegue do que é antigo, porque o novo vem. Se desapegue das coisas mais antigas, porque o espaço estando presente, ele vem e se preenche. Você mesma dá conta de preencher aquilo que saiu, e não com a mesma coisa. Sempre lembrando de não repetir ciclos viciosos. Mas quando você, com consciência, se desapega de coisas, questões, situações ou pessoas que não fazem mais sentido para a sua vida, e sempre com respeito, com tranquilidade, com consciência, aquele espaço novo é preenchido com uma nova situação, uma nova pessoa, uma nova condição. E é importante porque se você está passando por esse momento, essa dor que possa estar te passando porque você entende que de repente essa situação é para um desapego, então aproveite porque você precisa ter qualidades como consciência, leveza e principalmente descobrir o seu propósito de vida. Quem não descobre o seu propósito de vida acaba tendo dores emocionais, dores físicas, adquirindo doenças psicossomáticas e principalmente não percebendo quais são seus ciclos de vida. Isso, inclusive, a gente percebe na astrologia. Ela traz uma identidade no seu mapa, né, nas suas previsões de quais são os ciclos melhores para uma condição ou outra. Até porque tem ciclos na vida que são realmente de desapego. Há ciclos de vida que são de maior apego. Há ciclos de vida que são de maior aprendizado.
há ciclos de vida, você sabia disso? Que são de maior silêncio? Também há. E a astrologia mostra isso. Momentos em que eu tenho que silenciar a mente, o coração, para que eu possa entender de novo o que Deus, universo, força cósmica, o nome que você entender que chama esse tipo de ente, quer me dizer. Então aproveite esse tipo de ciclo para que justamente você possa viver uma vida melhor. E aproveitando aqui esse finalzinho também do nosso programa, mandar um beijo pro meu amorzão, Jéssica, fazendo aniversário dia 4 de novembro. Te amo, um ciclo maravilhoso de prosperidade, de paz e principalmente de cumplicidade para que a gente possa construir os nossos sonhos sempre, sempre melhor. Gratidão a você que acompanhou aqui comigo nessa quinta-feira pela manhã. Uma ótima semana, um beijo no seu coração e até mais.